Irmãos, a aula de hoje, eu vou tentar dividir esse momento em duas etapas. E uma dessas etapas ela vai ter recorrência e nós vamos terminar na semana que vem. E quando eu pensei em fazer dessa forma, não tinha, a noção não tinha lido, irmão. Na verdade, eu já tinha lido, irmão, mas tinha esquecido, porque eu me esqueço com muita facilidade. Que a aula de hoje ela tinha um cunho missionário. Na temática de hoje, nós vamos ver o caráter, praticamente uma aula de missiologia no livro de Atos, não é isso? Não é essa a temática de hoje? E nós começamos a falar esse assunto na semana passada, por quê? Porque um pouco antes, na quinta-feira, nós tivemos uma cruzada, nós tivemos um momento de ensinamento aqui na igreja sobre missões. Olha que importante, né? Então, olha, hoje nós temos a 12ª lição, e ela vai tratar uma série de pontos, e nessa parte da manhã eu quero fazer uma ruptura entre dois momentos. O momento que vai começar hoje, que é da semana passada, passa por hoje, termina a semana que vem, que nós vamos falar um pouquinho sobre missão, sobre evangelismo, sobre missiologia, de uma forma simples, sem muito termo técnico, e falar um pouco da aula em questão, que é a aula de número 12. Amém? Começando de trás para frente, na aula de número 12, nós vemos a citação da terceira cidade mais expressiva romana, da terceira cidade mais expressiva. Em ordem, eu coloquei que Roma seria talvez a primeira grande cidade desse contexto, a segunda grande cidade talvez Alexandria, e agora sim a gente vê a história dessa cidade chegando. Então, professor, se puder acrescentar na sua aula, para que a gente dê o devido peso, essa é a terceira cidade mais expressiva na qual nós mencionamos. E aí, irmãos, a aula de hoje ela vai trazer um contexto. A morte de Estevão acontece, tudo está baseado nesse mártir que aconteceu com Estevão. Estevão é martirizado, é morto, e começa a ter uma difusão ou uma expansão do evangelho. Pensaram que seria o contrário, né? A gente sempre pensou que a morte ela traria finalizações, mas foi o contrário. A morte fez a expansão desse momento. E aí nós já tivemos os momentos anteriores, e agora chega uma certa situação em que não se pregava o evangelho para não-judeus, ok? Estamos todos nesse contexto? Os irmãos, eles saíam divulgando o evangelho de uma forma separatista. Deixa eu escolher. Mas por que isso? Porque eles eram preconceituosos? Não, por medo. Dependendo de onde eu levo essa mensagem, eu poderia sofrer uma consequência, civil ou legal, ok? E repentinamente esse evangelho começa a chegar a uma série de frentes. E na hora que nossos irmãos começam a perceber, falar, por onde isso aconteceu? Ninguém sabia. Não se sabia, mas um grupo de pessoas, denominados desconhecidos, denominados do caminho, sem muita afiliação, sem muita nomenclatura, começam a anunciar uma nova situação, começam a contar uma verdade, começam a anunciar uma boa nova. E essa boa nova chega a povos que não são mais judeus. Muito teórico, irmãos, até agora? Tá um pouquinho? Que bom. É bom. Que é coisa prática, tem de domingo à noite, fala que Deus dá, Deus batiza e abre porta. De domingo de manhã, a coisa é um pouquinho mais embaixo, irmãos. Porque tem muita história bonita. Eu tenho certeza que em classe o senhor vai dar aplicação. Eu sempre falo isso, porque em classe vocês têm mais tempo do que eu. E aí eu tenho algumas citações. Eu vou ser rápido, por conta do tempo. Primeira grande citação, irmão John. E o que vocês não concordarem, eu dou o direito de levantar e posicionar. E não tem problema nenhum. Daniel, não concordei com essa afirmação. Me dá sua exposição, me dá sua referência, e talvez aí você nunca vai concordar com uma certa coisa. E eu vou respeitar o seu direito de pensar que você gostaria que eu respeitasse a exposição. Primeira afirmação que eu vou dar para vocês. Não está ouvindo direito, mãe? Quer sentar aqui na frente, tá? Ah, tá. Jesus não é evangélico. Essa é uma primeira afirmação. Importante. Obrigado, meu amor. Concorda com isso? Sabe por que eu estou falando? E parece meio absurdo. Poxa vida, Daniel, mas o evangelho surgiu a partir de Jesus. Vem o movimento das bem-aventuranças, vem o Sermão do Monte, e aí há uma difusão. Só que nós gostamos de pensar em Jesus como sendo o auge do evangelho. Perdão, o alvo de um evangelho que nós pregamos. Nós gostamos de pensar como ele sendo detentor de uma cadeia que nós precisamos seguir, elitista, onde só nós, evangélicos, agora estou falando como movimento, detemos a redenção. Ele não é isso, irmãos. Posso contar um segredo para vocês forte? Essa semana Deus me fez refletir muito a respeito disso. O Senhor Jesus salva quem Ele quer.
Às vezes nós nos colocamos aqui na igreja, nós criamos, eu não vou entrar muito nesse mérito, nós criamos uma série de rotinas e falamos assim, olha, quem cumpre essa série de rotinas, com certeza encontrou a salvação. A salvação, ela acontece de forma recorrente. Ela inicia em Cristo e ela termina em Cristo. Diga, irmão Luiz. Nós somos evangélicos. Nós acreditamos na verdade. E o que é o evangelho, irmão Luiz? É a boa notícia. Essa é a boa notícia. Nós gostamos de pensar diferente. E completando com o que o senhor falou, a boa notícia não é... Quando eu digo que não somos nós não somos a referência da boa notícia. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Às vezes nós vamos ser pisados. Às vezes nós vamos ser espremidos. A aula de hoje conta o segundo grande martírio. Tiago é morto à espada. Eu escrevi aqui para ler com os irmãos. Escolheu Deus matar Tiago e salvar Pedro. Concordam comigo? Que frustrante se eu sou da família do Tiago. Eu me sinto arrepiado, porque às vezes a gente quer ouvir Deus falar. Ontem, como por exemplo foi dito, em movimentos de revelação, eu não desabono isso, irmãos. Eu gosto desse movimento de revelação. Mas a grande verdade é que às vezes Deus fala nos matando. Obrigado, irmão. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Às vezes, o Senhor está falando conosco, matando. Escolheu Deus matar Tiago e poupar Pedro. Se coloca na família do Tiago, você coloca no lugar dos parentes de Tiago, você coloca no lugar de João, o outro filho do trovão. Por que o milagre é Pedro sair da cadeia e não foi o Tiago passar pela espada? A espada tem tanto milagre quanto as cadeias que foram abertas, irmãos. Como eu lido com essa informação fala mais a respeito de mim do que a respeito do meu Deus. Então deixa eu contar uma coisa para você. Quer uma revelação? Já que a gente gosta bastante, talvez o Senhor vai passar a espada em muitos. E talvez sentir a espada seja a grande prova do seu relacionamento com Deus. Então, se isso acontecer, por que eu estou falando isso para os irmãos? Se isso acontecer, você não é mais ou menos crente. São experiências diferentes. Eu não posso apontar para o irmão Luiz e falar, irmão Luiz, a prova que o senhor está passando na sua família, o senhor não teve fé. A gente tem essa tendência de falar, a sua fé não alcançou. Minha avó fala, né? Eu ainda não consegui porque minha fé não alcançou. Não, você não conseguiu, não. Você conseguiu, só que Cristo o está revelando de uma forma que ele não fez com outros. É simples. Porque senão é frustrante. Não tem a ver com o que a gente vai colocar em Deus. Por isso que eu disse, Regina, no começo, que ele salva quem ele quer. Por mim, pelo Daniel, metade das pessoas que encontraram salvação não encontrariam. Inclusive eu. Eu brinco que se eu fosse o detetor da chave do céu, Rodrigão, no Vila Ema, tirando a Laura e o Samuel, não entrava ninguém, nem a Cintia. Nossa. Tirando a Laura e o Samuel, e ainda assim, a Laura de vez em quando. Você sempre, filho. Você é uma pessoa boa, filho. Por enquanto, né? Por enquanto. Tô brincando, irmãos, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque nós gostamos de sermos executores de Cristo. Nós gostamos de ser o legislativo do céu. De sentenciarmos. Você sim, você não. Você merece, você não. E é frustrante. Irmãos, quem está falando para vocês é alguém que tem isso na pele. É frustrante ver alguém que não merece receber uma coisa que ele não merece. Senhora. Quando eu estava como presidente para igreja, né? Porque às vezes nós temos registro, que é a porta do céu. E nós falamos para elas só as pessoas que lá estão e irão para o céu. E às vezes nós também temos esse Sim. E só os que estão, não. E pelo então, a gente vai fazer o Sim, concordo. Olha, é a história que a gente escuta em missiologia, são 3 surpresas. Gente que vai estar lá que a gente achava que não estaria, gente que a gente vai procurar e não vai achar, e olhar para nós mesmos. Vão ser 3 grandes surpresas. Eu concordo com a senhora. Me permite uma frase, ela é muito respeitosa. Se o céu fosse um lugar só para Vila Ema, não seria um lugar onde eu gostaria de estar.
Se o céu fosse um lugar só para o Vila Ema, lá não seria um lugar onde eu gostaria de estar. Vou abrir um pouquinho mais que aí vocês vão entender. Se o céu fosse um lugar só para os assembleanos, seria um lugar onde eu não gostaria de estar. Não tem uma igreja, não tem uma placa de igreja que é detentora do direito de falar assim, quem está aqui tem o caminho para a salvação. Cristo escolheu a seu bel prazer. E posso contar? Tem pessoas que ele escolheu salvar, irmãos, que eu não sei qual que vai ser o processo. Eu tenho dificuldade. Eu estou levando para um nível de teologia extremo, não é esse caminho, mas eu não sei qual que é o processo. Quer ver uma delas? Posso dividir com vocês uma delas? Que essa eu tenho certeza, porque está escrito. Eu tenho uma série que eu tenho dúvidas. O ladrão na cruz virou para ele e falou assim, poxa vida, eu sou um pecador. Eu te digo hoje te digo, não importa, tem uma difusão teológica disso, mas não importa. A certeza é que ele está. Eu salvaria? Não. É justo. Aí quando você entra dentro da igreja, você não tem uma placa. O que você tem dentro da igreja? Um nome. Concorda? É tão simbólico isso, irmãos. Eu gosto tanto de entrar na igreja e olhar e ver o nome de Jesus, ver às vezes no púlpito de Jesus. Por quê? Porque o nome da instituição literalmente fica pro lado de fora. É um componente, é uma obrigação social. Civil, talvez. Mas quando você abre nessa porta e você entra, você só enxerga um nome. E aí não importa onde você está, se é no Vila Ema, se é no Califórnia, se é numa igreja fiel, se é numa igreja que prega um monte de atrocidades. Conheço um testemunho de uma irmã que ela foi para uma determinada região no interior e tinha uma igreja católica. E ela serviu a Deus por 20 anos na igreja católica, irmãos. Porque não tinha outra. Porque não tinha. Volta para cá, porque eu sei que isso é uma ruptura, tá, irmãos? Tem gente que não vai conseguir entender, não vai chegar. E amém. Se você consegue correr de 0 a 100 km, corra. Se não, rasteje, mas ande nessa manhã. Saia do seu lugar de conhecimento. Saia daquilo que você aprendeu com seu avô, com aquele pastor de 1800, com aquele grupo de jovens do passado, com aquele congresso que foi... Saia daquilo. Leia e renove a sua mente. Eu não estou trazendo uma novidade. Eu estou trazendo a mesma palavra por uma forma diferente. Cristo não é evangélico e nem judeu, mas judeu não vai dar tempo de a gente falar. Tem uma aplicação judeu de religião. E aí, irmão, só para finalizar essa etapa, tem bastante coisas aqui, e casa com o que eu gostaria de falar no primeiro momento, nesses 10 minutos finais. Quem anunciou nós estamos lendo, qual que é o capítulo da lição de hoje, irmãos? Atos 11, né? Nós vamos ler o 11 e 12, talvez, em alguns momentos. Quem era? Se você me der um grande nome de Atos 11 e 12, que fez o início do processo, não a condução. Quem começou? Me dá um nome. Um só. Consegue? Não dá, né? Depois disso fala que Barnabé foi enviado, depois disso fala que Paulo foi buscado, concorda? A condução, ok, mas quem começou? Eu dou um nome para vocês, irmãos. É um nome coletivo. Chamam os desconhecidos. Pessoas indoutas, pessoas que não eram como nós, que estamos aqui nos preocupando em aprender. Não. Pessoas que simplesmente falam assim, olha, eu não sei de muita coisa, mas alguma coisa eu sei, e eu vou contar. Isso se chama Jesus, e ele tem uma boa nova. E assim, assim, assim. Isso tomou uma proporção tão grande que chocou a igreja em Jerusalém. O que está acontecendo? Precisamos mandar alguém lá, porque cresceu. Irmãos, quer crescer? E ali a gente vê a primeira atribuição da palavra pequeno Cristo, não é isso? Por mais que cristão termina com aotil, e geralmente no nosso português aotil é sinal de aumentativo, né? Domingo, domingão. Arroz, tudo que tiver aotil no final geralmente é grande. Mas cristão é o contrário. Quer dizer pequeno, não é isso? O que significa cristão, irmãos? Pequenos cristos. É o único ão que diminui. Ou seja, soma todas essas informações que eu dei nesse último minuto. Ser pequeno aponta para o grande, ser desconhecido promove o crescimento. Enquanto nós provocarmos a reação para nós não vamos ver difundida a obra de Deus. Nunca é nós, sempre é ele, no singular, e ele com E maiúsculo. Não é o Daniel fazendo, é ele fazendo. Não é a Assembleia de Deus fazendo, é ele a fazendo através da Assembleia de Deus. Enquanto nós pensarmos em nós vamos dar um tiro no pé. Quando nós atribuímos a ele, e eu sendo um canal dele, é diferente. Amo, irmãos, o que eu faço.
E casa com a segunda mensagem. Amo dar aula na escola dominical, amo ensinar, amo ver pessoas sendo trabalhadas por Cristo. Fala assim, poxa vida, eu pensava assim e depois que você foi usado por Deus eu pensei assado. Amo isso. Mas nunca é sobre o Daniel, é sobre o meu processo. É sobre como Deus queria provocar isso desde o começo e só usou a ferramenta que estava disponível chamada Daniel. Estou usando meu exemplo para que vocês apliquem em vocês. Gosto da escola dominical? Gosto. Gostaria de ver essa escola dominical com 150 pessoas. Planos enormes. Irmão, se você pega... Esse é um pastor aqui essa semana, né? Se você sentar comigo 15 minutos, eu te coloco 100 ideias rápidas que eu gostaria de fazer na escola dominical. Mas nunca vai ser sobre o Daniel, sempre vai ser sobre a escola dominical. Quero ver a escola dominical crescer? Quero. Mas acima disso, quero ver a palavra do Senhor provocar mudança no seu coração. Você olhar e falar assim, antigamente eu fazia assim, hoje eu não faço mais. Antigamente eu fazia assim, eu pensava desse jeito, eu aprendi daquele jeito, hoje eu não penso mais. E isso não é o Daniel que promove. Isso independente da pessoa que estiver aqui na frente. Como é Deus o responsável desse processo vai fazer. Atribui isso também ao departamento que você participa, nas crianças, na mocidade, no coral, na orquestra, nas irmãs. Nunca vai ser sobre você, sempre vai ser sobre ele. Deixa eu fechar. Irmãos, só para fechar essa primeira etapa, Atos 12, 2. Quem puder, lê para mim rapidinho, Atos 12, 2. Ele mandou matar a espada Tiago e João. Quem que matou Tiago, irmãos? Outro dia eu perguntei no grupo quem matou Jesus, né? Hoje a pergunta é diferente. Quem matou Tiago? Está escrito ali. A Laura, lê de novo. Só a primeira palavra. Quem é ele desse texto, irmãos? Volta então um antes. 12, 1. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. E aí pega o Tiago e mata a espada. Nós já falamos a diferença de Tiago e de Pedro. O que eu quero falar com esse versículo, irmãos? Quer saber se o caminho está certo? Quer saber se você está fazendo uma coisa boa? Dá uma olhada para ver se tem espada no processo. Eu anotei aqui, eu vou ler o que eu anotei, porque eu estava mais inspirado quando eu anotei do que agora. O sinal de crescimento é o movimento oposto das trevas. Tá doendo? Tá falando assim, poxa vida. Olha, eu comecei a mexer no negócio, parece que eu mexi em vespeiro. Bom caminho. Porque enquanto não tivermos uma reação oposta, não sentimos que estamos nos incomodando. Entendeu? Vou falar de novo. Tá tudo tranquilo. Não, peguei aqui e assumi agora a escola dominical, ó, mamão com açúcar. Dá uma revisão, dá uma olhada com carinho, tem alguma coisa estranha. Olha, eu peguei o departamento infantil e estou só prosperando. Saí de 0 a 100 em 15 dias. Não preciso nem fazer curso de desenvolvimento pessoal. Geralmente é o contrário. Tá fazendo o que é certo? Poxa vida, começou uma perseguição. Cara, comecei a ficar doente. Começou na minha família a ter problema. Comecei a ver coisas onde não tinha. Sinta-se feliz. Geralmente, esse é o indício que a gente está no caminho certo. Não é a busca pelo sofrimento. Mas eu nunca vi você mexendo em áreas espirituais e as trevas, a nossa oposição, fala assim, beleza, que bom que você está trabalhando. Concorda com isso? Se não, pense a respeito. Para finalizar, irmãos, esse assunto 12, eu quero voltar no que a gente falou na semana passada. Vamos relembrar 6 palavras? Daniel, mas eu não lembro nem as palavras de hoje. Eu vou lembrar da semana passada. Nós aprendemos em missiologia 6 palavras. Vai lá, Danilo, me ajuda com uma. 6 palavras de missiologia que a gente aprendeu na semana passada. Eita, calma de cada vez. Ir, regar, plantar, colher, multiplicar, falta uma. Já foi, não. Oh, para de chutar, irmão. Preparar. Vamos falar ela na ordem, irmãos? Ou vamos pensar ela na ordem? Anote, grave. Isso precisa brotar no seu coração. E você ajudar a brotar no coração dos outros. Preparar, ir, plantar, regar, colher e multiplicar. Por que eu quero dar essas 6 palavras para vocês? Porque todos nós temos essas 6 características. Todos nós temos as 6 características. Segura que eu estou falando, eu vou falar uma outra coisa, depois eu volto. O que nós aprendemos em missiologia? Existem 3 formas de fazer missiologia. 3 formas. Aqui eu falei de 6 palavras, estou falando de 3 formas. Quais são as 3 formas que a gente aprende? Indo, orando. Posso contar um segredo para vocês? Esquece ofertando. Vou voltar para cá, não vou ter tempo de explicar isso. Porque ofertar, irmãos, é alívio de consciência. Dar dinheiro para o processo é alívio de consciência. Deus não precisa do seu dinheiro.
Estou sendo polêmico, volta para cá. Então eu tenho 6 palavras. Ah, Daniel, se não der, quem dá? Não se preocupe, irmãos. Ele sustentou o filho dele aqui na terra sem R$1. Alguém aparece. Pode ser do mundo, tá? Não se preocupa não. Pega do mundo, a obra acontece. Agora, se você não for, ele não vai chamar alguém do mundo para ir. Nós gostamos de um alívio de consciência. Ah, eu não estou indo, mas eu estou ajudando, eu estou ofertando. Não oferta não. Guarde seu dinheiro no seu bolso. Vá. Nós gostamos de dar desculpa para as nossas mentes. Ah, não, eu não fui chamado para ir. Então eu dou dinheiro. Não, não dá dinheiro não. Pai que dá dinheiro não tem presença, certo? Pai que quer ter presença participa da criação. Volta, 6 palavras. É que missiologia ensina algumas coisas que são complicadas. Preparar, ir, plantar, regar, colher e multiplicar. Nós somos dotados das 6. Mas posso contar um segredo para vocês? Para terminar? Prometo que eu vou terminar no horário. Uma dessas palavras talvez se sobressaia com você. Talvez uma dessas palavras você tenha uma aptidão maior. Vamos ver um exemplo? Vou pegar outras 2. Existe a parte emocional e a parte racional. O Daniel, ele tem as 2, certo? Eu não sou um copo descartável, eu tenho emoção. Por mais que vocês não acreditem nisso, eu tenho. Então, se essa é a da minha mãe e da minha esposa, vocês dá para imaginar como que é. Mas eu sou uma pessoa emotiva por dentro, não? Irmão, cientificamente é comprovado que eu tenho emoções. Beleza, dei a razão, né, para falar. Mas eu tenho as 2. Só que nitidamente uma dessas palavras, ela tem mais efeito em mim, concorda? Se a minha esposa tivesse que falar assim, eu sou mais emocional ou mais racional, qual que seria? Racional, né? 90% racional e 10%. 100%. Não, eu acabei de falar que... Meu Deus do céu, Jesus, vamos explicar. Obrigado, amor. Olha, a minha filha, 99% racional e 1% emocional, mas existe 1% emocional. Por que eu estou contando o exemplo do Daniel? Porque eu queria que você se criticasse essa manhã. Se eu tenho 6 palavras, eu estou afirmando para vocês. Depois a gente pode contar o porquê da afirmação. Por que eu sou incisivo em afirmar? Que eu tenho as 6 palavras como ministério, talvez tenha uma que se sobressai. Talvez você tenha uma aptidão para preparar. Mais do que ir. Então prepare. Talvez você tenha uma aptidão mais para ir. É aquelas pessoas que têm aquele chamado que você não precisa nem falar. Ela simplesmente, ela promove o ir. Tem aquelas pessoas que elas são plantadoras. Eu conheço, irmãos, tem uma pessoa que saiu do nosso meio aqui, vou te citar 3. Luciana Azevedo, que pregou recentemente aqui pra gente. Marcos Teté, que recentemente foi líder dos jovens aqui. Marquinhos. Recentemente, 20 anos é pouco. O pai do nosso aluno lá da sala dos jovens, esqueci o nome dele e do pai dele agora. Mas o filho da Cláudia. Não, filho da Cláudia. Como que é o nome do filho da Cláudia, Rodrigão? Isso. Tá na classe. Natan. O pai dele. Cara, é uma pessoa de impressionante. Essa galera, eles têm uma facilidade de conectar que eu não tenho. Aí vai, Daniel, por que eu estou trazendo isso para a gente, irmãos? Porque às vezes a gente pode ser frustrado por pegar o talento que é da Cintia e querer ter o mesmo talento que ela. Nós temos as 6 palavras, mas uma delas se sobressai, ou 2, ou 3, não sei. Você vai se ressignificar, você vai se descobrir essa semana. O Senhor vai ecoar na sua mente o que está sendo dito nessa manhã. Se tiver dúvida, ouça esse vídeo novamente. Eu vou estender um pouquinho para finalizar. Escolha qual das 6 palavras melhor tem no seu coração. Sabe por quê? Porque se você se cobrar para fazer a mesma coisa que a Cíntia faz, você não vai ser frutífero. Mas a igreja precisa das 6. Eu não preciso só de quem prepara, eu preciso de alguém que vai. Eu não só preciso de alguém que vai, eu preciso de alguém que plante. Eu não preciso só de alguém que plante, eu preciso de alguém que seja exímio em regar. Regar, irmãos, eu anotei 3 palavras aqui, está relacionada com investir. Regar está relacionado com acompanhamento. Regar está relacionado com esclarecer o evangelho. Às vezes chega aquele novo convertido, adianta a gente ir e vai. O camarada senta aqui na igreja e fala assim, poxa vida, eu estou com dúvida nisso. Eu não tenho uma pessoa para esclarecer aquilo. E esse esclarecimento não é aquela coisa mágica de falar assim, essa mente está com dúvida hoje. Estou saindo aqui, né, irmão Roberto? Desculpa. Essa mente está com dúvida hoje, deixa eu entender. Olha, a palavra para você é sim. Não é isso. É gastar um ano regando. Já viu alguma planta que com uma regadinha, talvez tenha, tá? Eu não sou nada fluente nessa parte de mato, mas com uma regadinha, depois de um ano ela começa a dar fruto? É assim que funciona? Regar é consistência. E nós temos chamado para pessoas aqui nessa manhã de regar para que o reino se desenvolva. Nós estamos falando de missiologia.
Talvez você não tenha nenhuma aptidão a falar, não, 1 ano relacionando com alguém, eu não estou nem casado há tanto tempo, não consigo nem namorar há tanto tempo, imagina regar tanto tempo. Talvez o seu ponto seja de colhimento. E nós aprendemos já sobre colhimento. Por final, Daniel, eu não tenho aptidão nenhuma para essas 5 palavras. Já vou. Preciso a palavra última. Talvez o meu ponto esteja na multiplicação. Agora volta. Diga. Não, eu achei interessante isso. A pessoa sem conhecer, saber o que é chamada para trabalhar. Porque eu acho que a gente está patinando, a gente não vai totalmente novo. Porque às vezes eu quero ser igual o pastor, eu quero ser igual o irmão. Eu tenho que me chamar. Se eu não conseguir descobrir, trabalhar nisso, nós vamos ficar todo mundo olhando para um lado só e não vamos ficar nada. Hoje, então, o desafio é ser completo, sermos completos. E para sermos completos, eu preciso do atacante, eu preciso do goleiro, eu preciso do lateral. Eu tenho uma planta, eu cuidei dela por 5 anos. Agora está no meio da planta, está linda, maravilhosa, mas foi 5 anos cuidando. Regar não é fácil. Regar não é para todos. Eu concordo, tá, irmãos? E posso contar o último segredinho para vocês? Já passei os 3 minutos que eu já passei, eu sou totalmente incompetente, aceito todos os adjetivos ruins com relação à gestão de tempo. Eu sou mesmo, irmãos. Mas são 30 minutos, vocês precisam me dar uma boiada, né? Olha como é interessante. Eu tenho um desafio de identificação de qual desses 6 pontos eu tenho qualidade para apresentar. Só que eu tenho uma coisa ainda maior. Eu tenho um desafio de entender que a igreja precisa dos 6 pontos.